Boa noite, podcast Guaratiba hoje, contando com a ilustre presença do Beto, que vai contar um pouco para a gente da trajetória dele com a música da Jovem Guarda, juntamente com o Pádua, também, que é um convidado de excelência, e divulgar também o show que será feito na Arena Chacrinha, no dia 9/8, às 18 horas. 18 horas. Bem cedinho, nas Ternurins e Tremendões. Todos participarem e lá desfrutar um pouco e ouvir uma boa música, né? Que está em falta no mercado. É com você, Beto, agora passando a bola para você. Ok, boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast Guaratiba. Só queria dar uma ressalva aqui sobre a questão do meu estilo musical. A Jovem Guarda, ela me inspirou muito porque eu cresci ouvindo em família, né, com a minha mãe, minhas irmãs, irmãos também. E lá em casa, família muito musical, e meu pai também. Sendo que o que me pegou mais, né, dentro da minha trajetória musical, de aprendizado e de inspiração para compor, foi a música mineira, que aí é Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges. Essa turma aí me pegou legal. E o jazz, eu sempre ouvi muito jazz, muito blues, tudo. E assim, para quem me conhece já de muitos anos, sabe que o que eu estou falando representa essa marca aí do que eu trago como inspiração para compor e para fazer música. Agora, Pádua, quando chega aqui na Pedra, a gente se encontra no dia do meu show, eu estava lá nos preparativos, a gente conversou um pouco, ele falou que agora, dia 9 de agosto, né, está presente aqui na Arena, e aí eu falei, cara, eu ouvi muito você na minha infância e na minha adolescência, fui crescendo ouvindo. Cara, tu é um cara que eu sempre ouvi muito, porque o que o Pádua representa para a música da Jovem Guarda é deixar viva, fazer com que ela esteja viva, sempre acontecendo, sempre renovando a energia. E olha nós aqui de novo, fazendo essa troca, essa parceria, divulgando um trabalho que está para acontecer agora e que é uma sequência de várias coisas aí. Acho que o Pádua tem muita coisa para contar para a gente aí dessa caminhada dele, divulgando a Jovem Guarda. Então vamos passar a bola para o Pádua, né? Divulgar, falar um pouco sobre a Jovem Guarda. Boa noite, pessoal que está ligado aqui no podcast Guaratiba. Luciane, prazer estar aqui com você. Meu. E estamos aí para falar de Jovem Guarda, falar de Beto Guedes, de Beto William. Música mineira, que é importantíssima na nossa vida, né? Inclusive, até abrindo parênteses, eu estou lançando, eu fiz uma versão funk melody do Sal da Terra, que o personagem ele vem para mostrar o quanto estão maltratando, né? Isso já foi dito há muitos anos e a gente vai reforçar isso. E eu venho como um capitão de uma nave. Uhum. Nossa, tá incrível. O vídeo tá lindo e o Sal da Terra é uma música que merece ser mostrada, apesar de ter muita oposição, mas a gente tem que ouvir coisas assim, para ficar alerta, né, do quanto estão maltratando a nossa casa. A música é um meio de nos expressarmos, né, não só na forma de amor, de tragédia, mas também da realidade na qual vivemos. Sim. E isso é muito importante. Tirando hoje que as músicas não têm conteúdo, são vulgares e, assim, ao meu ver, a melodia até toca e dança, mas quando você escuta a letra é de chorar, porque não tem uma história, não tem um conteúdo. E, Luciane, antigamente nós tínhamos um meio de comunicação que nós tínhamos rádio para pagode, rádio para funk, rádio para MPB, rádio para isso, para aquilo, e hoje não, todas as rádios tocam a mesma porcaria. Não existe mais essa separação, né? Não existe. Por quê? A porcaria está vencendo. Né? Então eles estão dando o que o povo quer, que é a música medíocre, a música vulgar, e deixando para lá o que a gente vem. Eu
eu fico analisando hoje, a Jovem Guarda foi um movimento musicalmente fraco, né? Porque na verdade era um acorde simples, mas que falava de amor, falava de paixão, falava de uma juventude, mas era uma coisa construtiva. Eu imaginei, meu Deus, depois da Jovem Guarda veio os anos 70, que veio Sá, Rodrigues, Guarabira, Rita Lee, Casa das Máquinas, pessoal do Ceará, Fagner, Alceu Valença. Eu falei, meu Deus, aonde nós chegaremos com tanta coisa boa? Vieram os anos 80, que deu uma parada, mas um trabalho lindo, né? Do Rock Nacional, né? Rock Nacional, Legião. Eu falei, nós vamos aonde, para onde agora? Será que eu vou acompanhar? E de repente essa regressão triste. É deplorável e deprimente quando você escuta. E o governo compartilha disso. Muito, porque é muito importante para que não haja cultura. A cultura musical se perdeu. Se perdeu. É uma o vergonha. Chico Buarque, que se expressava da maneira dele, até em rebeldia ao governo, que a gente sabe que eles cantavam, não podiam fazer parte lá, né, daquele movimento de estar à frente de passeatas, nada disso, mas eles tinham um jeito deles se comunicarem que era através da música. Hoje não. Hoje isso tudo foi tolhido e deu vez ao quê? A músicas que fazem apologia à criminalidade e a vulgaridade em decorrência da exploração do corpo da mulher, do sexualismo, da vulgaridade. Vulgaridade, valorização, apologia a drogas. Engraçado. E elas gostam. E elas gostam. É porque não tem, elas não tiveram uma orientação, então gosta do que é ruim. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa conversando a respeito de umas crianças que estavam na favela armadas com arma e tinham como ídolo o bandido. Porque eles só veem aquilo. Então, o que espera de uma criança que não vai à escola, que a mãe não se interessa em cobrar o estudo da criança? O que espera de uma criança dessa? É porque vive preso ali como se fosse naquele mundo. A Atlântida deles. Estão dentro de uma redoma. Agora dá uma oportunidade de trazer essas crianças para uma arena assistir um teatro. Elas vão ficar encantadas. Eu sou apaixonada por teatro. Eu gosto muito. Eu gosto de um humor irreverente. Eu gosto de estar dentro de um teatro e ver aqueles atores atuando de uma forma. Eu gosto de música clássica. Né? E eu fui criada na época em que o meu tio falecido, né, colocava os domingos nós para escutarmos músicas, né, Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos e assim tantos outros cancioneiros da época, não só da Jovem Guarda, mas também que fizeram parte deste movimento. E ali nós começamos a criar o nosso gosto musical, né? Porque foi quando começou a nascer RPM, Renato Russo, que não tinham tanta notoriedade, mas passaram a ganhar sucesso e tal. Então eu sou dessa época. E que sucesso. Quando eu de casa aqui não podia sair, escutava que tinha uma musiquinha na casa do vizinho, porque papai era muito rigoroso conosco, eu ficava me movendo em cima da cama. Ele não deixava, né? Mas sabe que a gente sempre dá um jeitinho, né? Eu também dava as minhas escapulidas, né? Fui uma adolescente bem rebelde. Dava Titãs pra mim era, poxa, tudo de bom, né? Então eu acho que eu tenho um gosto musical legal. Até tenho um grande amigo, né? Que somos amigos até hoje. Ele praticamente me viu nascer, porque nós já éramos vizinhos, né? Gessefan Hausmann, né? Ele mora hoje em São Paulo. E ele fazia parte desse grupo que ia para casa do meu tio para ouvir essas músicas. E ainda outro dia nós estávamos conversando e falamos sobre isso, porque ele estava fazendo aulas de piano e tocou uma música. E ele falou que se inspirou muito nesses domingos à tarde, ao qual nós nos encontrávamos, né, para poder ouvir aquelas canções. E não só, né, do rock, eu também tenho... Eu não sou
tão eclética, eu gosto do que é bom. Mas o meu favorito mesmo é o rock. Eu sou apaixonada pelo Roberto, as músicas do Roberto. Eu tenho uma Lady Laura, né? Eu tenho uma neta chamada Laura, que é um nome, para mim, apaixonante. Era uma música que ele tinha feito em homenagem à mãe dele, né? Uhum. E eu tenho a minha Laura também, que quando eu escuto Lady Laura, eu me lembro da minha Laura. E para mim é uma coisa que é indescritível. Então a gente vai buscando inspirações até para o futuro. E a gente tenta inserir também dentro da minha casa. As minhas filhas foram criadas com o mesmo gosto musical. Tem uma lá que dá uma escorregada, né? Mas tudo bem, cada um com seu gosto, né? Eu não vou criticá-lo. Mas o ensinamento foi outro. E até as pequenininhas agora também coloco para ouvir já, para poder começar a saber diferenciar. Opa, essa daqui é boa, essa é ruim, essa vovó, essa não tá legal, então vamos ouvir outra. E eu escuto a minha netinha Laura cantando musiquinhas da época de Juninho Bill. Laura cantando. Que bom para ela, pra gente. Patrícia Marx. Patrícia Marx. Então essa é a minha geração, também não tão distante de vocês, que nós temos quase todos a mesma idade, mas que a gente tenta trazer um pouco, né, para dentro do nosso seio familiar. E, Beto, conta para mim como Sim. a sua trajetória musical aqui na nossa região, você consegue difundi-la. Então, eu tenho a minha excelente pergunta. Porque a minha história musical, ela se confunde com a história da Pedra, né? Logicamente contemporânea, né? Eu conheço a Pedra com 15 anos de idade e eu começo a compor com 15 anos de idade. Quando eu conheci a região de Guaratiba, sobretudo aqui a Pedra, eu comecei a ficar muito mais inspirado, a criar coisas. Acompanhei todos os movimentos da música. Aquele que mais me afetou foi o Clube da Esquina, com certeza, a música mineira. Mas acompanhei Tropicália, acompanhei Jovem Guarda, acompanhei vários movimentos. A Bossa Nova, que muito fortemente me serviu didaticamente para aprender a música, um violão mais refinado, né? Eu sempre toquei muito a Bossa Nova também, tudo. Tem lá meu gosto preferido, porém, aprendendo também, bebendo de outras fontes. Então a minha trajetória começa compondo música para as moças que eu me apaixonava aqui no lugar. Eu tenho até medo de falar que eu estou vendo minha noiva, tá vendo? Mas, Adriana, me dá uma licença, eu vou contar a história, coisa do passado. E aí eu, inspirado com as musas inspiradoras, tudo muito paquerador, e aí eu fazia música com isso. E também fazia música para o lugar, né? Para natureza, para... Um cara sempre muito romântico, né? Então eu fui traçando o meu caminho com aquilo que eu tenho como história com esse lugar. Fazendo músicas para pessoas do lugar, né? Fazendo música para momentos que eu vivi aqui no lugar, né? E não só aqui também, já por outros cantos que eu estive, que eu andei, mas muito ligado à Pedra. Aí, recentemente, eu comecei a fazer músicas especificamente para a região. Aí eu fiz uma chamada Pedra, que foi um texto do o Hugo Grunwald, que é um poeta que nós temos aqui, escultor. Era um camarada, assim, excepcional. Eu conheci o Hugo. O Hugo era uma figura... Do karaokê. Uma figura, assim, incrível que nós tivemos aqui. O Hugo foi deixou um grande legado, deixou 2 livros que eu conheço, são 2, né? Tempos Diversos 1 e Tempos Diversos 2. E no dia do lançamento do livro dele, Tempos Diversos, que foi lá na FEUC, em Campo Grande, aquilo tudo estava um saco. Estava lá o pessoal lendo, cada artista convidado lia um poema. Eu falei, o Hugo me chamou para uma roubada, cara. Mas tudo bem, estou aqui, amigo leva a gente para furada. E aí ele não leu nenhum quase, nenhum poema. Aí chegou um determinado momento, ele fez a leitura de Pedra, desse poema.
Aí eu entendi, eu acho que agora eu sei por que eu vim aqui. Que texto lindo, que coisa maravilhosa. Aí eu cheguei no Hugo e falei, Hugo, você deixa eu musicar isso aí? Ele falou, cara, tudo bem. Foi lá, autografou o livro, me deu. Eu fiquei cerca de um mês com a música, convivendo com a letra da música, com aquele poema. E saiu a música Pedra. E numa oportunidade melhor, eu trago aqui, canto aqui. Hoje eu estou sem violão, porque eu queria muito... Faz um trechinho na capela. Faço sim. Então, pedra que edifica, constrói casas, faz igrejas, pedra que calça ruas, gema que traz riquezas. Uma faz a moradia, outra faz pensar em Deus, numa se pisa todo dia, outra adorna olhares meus. E assim vai. É um poema lindíssimo e eu fiz essa música com muito gosto. Hugo não gostou a priori da música, mas depois se apaixonou. Eu vou te dizer que só nessa pequeno... já traz o Hugo, né? Já dá para você sentir um pouquinho da profundidade da letra, porque é um poema. É um poema. Da pedra se faz cimento, na pedra se acha calor. Joga pedra ao ciumento em quem lhe roubou o amor. Hugo foi fantástico então, nessa... Para você ver, né? Aonde é que a gente está encontrando isso hoje? Aqui no podcast Guaratiba, nesse momento. Então, e aí essas questões de estar ligado ao lugar, escrevendo e cantando e criando músicas para um lugar, me ocorreu também uma letra falando sobre, assim, de uma forma poética, mas também incisiva sobre essas questões que vocês levantaram aqui, que são algumas carências que nós percebemos, né? Eu sou educador há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu preciso ter muita cautela para me comunicar com a juventude, porque eu trabalho com a juventude. Eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente durante 4 anos. Tive um mandato de 2020 até 2020, no início de 2025. Saí agora do meu mandato. Acompanho os assuntos relacionados a isso muito de perto, junto ao Ministério Público, junto às secretarias de governo. Eu atuo com política pública há muitos anos, desde os meus 21 anos, mas de uma forma prática. Então eu tenho que ter muita cautela quando eu vou falar sobre esses assuntos e respeito muitíssimo a posição de todos vocês com relação a isso. Mas a música fala desses assuntos porque tem uma frase na música que diz assim: Guaratiba, até dos laureados recebes a usura. Se choras por teus filhos que crescem e te abandonam, eu choro só por ti, que sempre a todos amo. E é sobre isso. É falar com arte sobre aquilo que é tão sério, que é tão latente, tão real aí no nosso dia a dia. Eu preciso ter cautela, mas também não posso dizer que sou um cegueta que não vejo nada que está acontecendo. Sim. A gente conhece de perto a realidade aqui da nossa região, né? Exatamente. Não só da pedra em si, mas da localidade que está ao redor também, dos outros bairros e subbairros aqui da nossa região de Guaratiba, né? Então, eu vejo que você, como poeta, não literalmente, é um grande educador. Muito obrigado. Me sinto feliz. Porque a cautela é muito importante, porque quando você atravessa, às vezes, barreiras e limites que são impostas, não por você ou pela pessoa, mas que vai afligir outras pessoas, sim, gera conflitos. E isso é muito ruim, porque aí gera guerras, confusões. E quando esse espaço é respeitado, a amizade sempre vai prevalecer. Isso é muito importante dentro que saibamos que dentro de um padrão de ética isso é respeitado. Muito bom, tá? Vou passar a bolinha para o Pádua, falar um pouquinho também sobre uma homenagem que ele fez a Vanderlei, com a qual a música eu ouvi, uma poesia cantada, que eu achei lindíssima, e como eu nunca
tinha escutado ninguém homenagear alguém em vida, né? No nosso país a gente tem mania de homenagear morto. Ele homenageou em vida com uma belíssima poesia em forma de canção. É isso, a inspiração não faltou, porque, na verdade, falar da Wanderlé, eu, por exemplo, que sou apaixonado desde criança, ela, inclusive, nos vídeos que ela grava, o padre é meu fã desde criança, sempre fala, Wanderlé, estamos quase da mesma idade. Você fica dizendo que eu fui criança um dia. Eu ouvi isso na TV, ela falou isso. Então, é de uma pureza, é de uma simplicidade muito grande que a Wanderlé tem. Se é outra cantora, ela fala, não, o padre é mágico. Tem uma cantora que eu falei com ela esses dias, aí, isso um tempo atrás, ela cismou que eu era mais velho, uma besteira tão grande que eu era mais velho que ela, e ela não é. Ela é muito mais velha que eu, e eu deixei pra lá. Mas você vê a falta, é uma pessoa desprovida de futilidade. A Wanderlé é uma pessoa incrível. É o que tem acontecido hoje. A vaidade tomou uma proporção tão grande dentro da vida da mulher, com padrões, se enganam, que elas acham que tem que estar à altura, e tem mulheres com uma certa idade que está achando ainda que está com 18. É verdade. Estão se plastificando tanto que daqui a pouco não tem mais pele. Não tem. Aí tem que fazer transplante. Porque não tem mais de onde tirar. É verdade. Tira, e a hora que aquilo ali vai esticar, tudo bem, né? Mas... Daqui a pouco você não foi ver a Nani People, não, né? Ela conta uma história. Amo a Nani. E sei que você é amigo dela também. Sim, ela veio, ela não foi muito divulgado. Ela fez um show aqui recentemente. Tem umas A Nani? Nani. Nossa, que show engraçado. Ela fala a respeito dessa coisa que a mulher começou a falar. Você! Modifica a pessoa totalmente, né? Fica tão esticada que... E realmente, Deus me livre. Não vi também que só a Nani, né? Mas você tem o Rodrigo Santana como personagens que são do seu seio, do seu meio. Na verdade, de amizade. Eu com Flávio Júnior, nós somos produtores locais do Paulinho Gogó, do Rodrigo Santana, do Paulinho Serra, da Fabiana Carla, tanta gente que a gente trabalhou. Me amarro no Paulinho Serra. Paulinho Serra, acho que é cria da pedra. Sim, é um grande amigo meu também. Então, eu já tive uma honra de trabalhar para uma irmã do Paulinho, né? Num evento. Muito gente boa. Pude servi-lo, né? Ele gostou do menu, né? Falou que estava bom. E não só, mas na parte do humor. Eu gosto muito do humor. Para mim, quando eu vi, isso foi há 18 anos atrás, o primeiro vídeo do Paulinho Serra cantando O Traficante Gay. Olha, eu me arrebentei. Ali ele arrebentou. Me arrebentei. Isso me foi apresentado pelas minhas filhas, né? Porque eu nunca me liguei nessas coisas. Me apresentou. Eu te falar que todas as vezes que eu assisti e ouvi, eu vou me escangalhar de rir. E daqui a algum tempo eu vou mostrar para minhas netas também, porque a Laura, ela me acompanha. Bacana. Tá? Então, dentro desse cenário musical da sua trajetória, você teve o início, né? Lá no Clube do Bolinha. A Festa do Bolinha. Festa do Bolinha. Uma coisa muito... Na muito Record, linda, né? Foi na TV Rio, Canal 13, em Copacabana, que eu fui participar de um programa de calouro e cantei lá Mamãe Passou Açúcar em Mim. Fui o vencedor da noite. E o Jair de Taumaturgo, pelo meu desempenho, ele me convidou para ser efetivo do programa. Fui contratado e todos os sábados eu era o secretário dele. Eu distribuía para os artistas, para as meninas, Biquíni Mavi e para os homens, Doce da Gerbeau. E ali foi uma escola para mim. E em seguida eu fui contratado pelo Wildon Franco para o programa chamado Essa Gente Inocente. Esse programa que, nossa, foi uma referência para programa infantil. Nós ganhamos o prêmio de Monte Carlo, o melhor programa infantil do mundo. E posteriormente esse programa veio para a TV Globo com Márcio Garcia, né? Uhum. Era uma outra versão. E eu fiz parte disso tudo. Eu tive Chacrinha a oportunidade também, de né? cantar Chacrinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Elisângela, né? Essa fantástica, que nos deixou há pouco tempo, atriz.
Chacrinha, através da Vanderleia, eu fiz alguns programas. Depois Carlos Imperial, e gravei alguns Globos de Ouro também que não foram lá, porque a gravadora, na minha gravadora não dava jabá. Infelizmente eu não estava numa Philips, numa CBS, numa Polygram. Então, mas eu consegui, com a ajuda de amigos e pessoas que acreditavam na minha carreira, a vencer muitas barreiras, né? E dentro da proporção dos artistas assim, medianos, eu ainda posso me dizer que sou uma pessoa muito feliz com a minha carreira. A cultura musical é muito podada no nosso país, né? Sim, Principalmente na tudo parte depende, patrocinada, né? Tudo que depende de um uma patrocínio influência. no nosso país é complicado. É no esporte, é na A gente não tem música. acesso, Você não tem. Não há uma. Por exemplo, eu me acho muito injustiçado. Amanhã vai ter um programa em tributo à Jovem Guarda, pelos 65 anos. Eu, com certeza, se é um país sério, eu estaria nesse programa. Porque ninguém levanta mais a bandeira da Jovem Guarda do que eu. Né? Você vê que os artistas estão partindo, estão indo. A gente perdeu o Erasmo, perdeu a Lilian. E eu estaria tranquilamente ali, mas não é essa preocupação. Eles botam outra. É uma panela, tudo é uma panela. Todo lugar tem que ter uma panelinha para poder desestabilizar. É como se fosse, eu vou tentar dar uma desestabilizada ali para poder ver se vai dar certo, mas E não os dá. artistas de menor porte, eles não se unem também. Eles não ajudam um aos outros. É difícil. Eu vou ficar muito feliz no meu show lotado, estar com o Beto lá, chamar para o seu próximo show. Gente, eu acho que a vida a gente tem que fazer isso, né? É um apoiar o outro, Com né? certeza, mas não. É o que você está fazendo aqui. Veio no nosso podcast, né? Que humilde, né? Mas eu creio que Soma. vem para somar. Você veio trazer o seu conhecimento para a gente, para somarmos e também divulgar o trabalho de vocês e vocês também divulgar o nosso. Claro que sim. Porque se a sua pessoa passa credibilidade, se você confiou na minha para passar credibilidade para o seu trabalho, eu também faço o mesmo. E quero contar com você, todos os seus amigos, para estarem no nosso show, inclusive para falar do seu podcast. Né, para divulgar lá, vai ser um prazer muito grande. O Beto vai estar lá fazendo uma participação comigo, e se Deus quiser, estarei no show dele também. Sim, com certeza, é meu convidado. Eu queria deixar uma observação sobre esse momento aqui, porque é incrível como o Pádua agiu com tanta humildade e uma sensibilidade muito grande. Foi o Pádua que me procurou, ele me ligou, fez um convite para que eu estivesse no show dele, sugeriu música que eu conheço desde da infância, da adolescência, né, que ele gravou. É uma gravação maravilhosa, com todos os recursos que o artista sonha um dia gravar. Esse cara já fez. Com roupa nova. Com roupa nova. Ou seja, esses ícones da música, que para mim, como fã da música brasileira, né, acompanhei, vi, um dia sonhei estar perto de uma estrutura dessas, ter sido convidado por ele para fazer parte do show dele é muito significativo. É muito significativo, mostra qual o poder que o Pádua tem de acessar as pessoas, a sensibilidade que o artista tem, que esse artista em especial tem, de acessar as pessoas e também dar oportunidade para que as pessoas possam se expressar através do convite dele. Eu fiquei muito feliz e realmente muito agradecido pela sua atitude, porque tem pessoas que realmente montam na pose. Eu tenho amigos que, se eu citasse, vocês ficariam assim, mas como você é amigo dessa pessoa? Como você ajudou essa pessoa? Mas passou. Tá aqui o Pádua para fazer diferente e estamos juntos. Vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado Vamos pelo somar. convite. Eu queria deixar essa ressalva aí, porque é importante lembrar, é importante sinalizar isso. Que bom. Mais feliz estou eu por tamanha humildade de vocês, de aceitarem o nosso convite para estar aqui com a gente. Tá? E a você de ter trazido o Pádua também para somar aqui com esse time, para tentar unirmos Legal. forças
empurrar essa bola para frente. É tudo uma sequência de coisas, né? A gente tem um amor muito grande por Pedras de Guaratiba, porque eu acho, parece até outro município. Hoje está meio diferente, mas no início, quando eu vim aqui nas primeiras vezes, parecia que eu estava viajando para Saquarema, porque aqui realmente tem um diferencial muito grande. Com certeza. Né? E o público aqui também muito carinhoso. Olha, a primeira vez que eu estive aqui na Arena como cantor, porque já tive a oportunidade de trazer Fevers aqui, eu trouxe Renato Seus Blue Caps, trouxe o Rodrigo Santana, Paulinho Gogó, então sempre fui muito acolhido. E a gente tem que falar no Lemir, lá no nosso amigo querido, que é o nosso gestor, né? Administrador, tem lá o Barnabé, tem a Beatriz, né? Toda a equipe, que também são maravilhosos. Eles são pessoas que realmente não têm aquela visão, não, vamos chamar somente pessoas, vamos dar oportunidade somente a medalhões. Não. Todo mundo tem a oportunidade desde o momento que se empenhe, né? Porque não pode, ali é uma estrutura. Fazer um show onde precisa de público. Tem gente que vai fazer, ela pensa que somente é botar um cartazinho ali e tá tudo fechado, vai lotar. Não é assim. É muito difícil. E eu tenho tido essa felicidade. A primeira vez que nós tivemos foi maravilhoso. Botamos 300 pessoas. A segunda vez foi ótimo. E agora eu espero que seja melhor ainda, porque através das ternurias e tremendões que foram ao show, a gente está trazendo mais público. A gente está tendo uma procura bem significante. É um momento muito importante da nossa música, 60 anos da Jovem Guarda, onde eu faço um popurrí de 60 canções. Eu tento passear na Jovem Guarda para mostrar todo o pessoal que gostava do Vanderlei, do Gerry. Eu canto todo mundo, porque, na verdade, a Jovem Guarda foi feita por esses artistas maravilhosos e eu tento não esquecer de nenhum. E dar oportunidade das pessoas viajarem no tempo e ouvirem as canções que ainda estão até hoje nos nossos corações. E também conhecer, né, esses que não tiveram tanta evidência, claro, como o Erasmo, a Vanderleia e o Roberto, né? Sim. Não deixar para trás aqueles também que fizeram para que a história da música, a história da Jovem Guarda, que foi o maior movimento jovem musical feito no Brasil. E belo. Você também compõe, né, Pádua? Componho. Então, uma composição sua que mais trouxe, que mais mexeu com você, que você se entusiasmou mais ali, houve mais entrega. Apesar de tantas outras terem entrega. Mas... Assim como o Beto deve ter, eu tenho tantas músicas lindas. Se você vai babar, eu acho que só mostrando, né? Assim, de antemão, seria o E Agora Deus, porque na verdade foi a música que me deu uma felicidade de viajar ao Brasil, de participar de programas incríveis. Pena que eu não tinha uma boa gravadora, porque eu teria um repertório para concorrer com qualquer Fábio Júnior. Uhum. Isso sem falsa modéstia nenhuma. Porque na verdade é maravilhoso. Fábio Júnior canta muito bem, sou fã, mas eu seria um concorrente, porque eu tenho músicas românticas maravilhosas que dentro daquele padrão, daquele momento, eu estaria ali concorrendo com ele também. Só não tive uma boa gravadora. E hoje em dia eu me inspiro no momento. Por exemplo, eu fiz o Jesus é Só Amor, que foi no tempo da pandemia que eu pedi a Deus muito que me inspirasse para que eu pudesse levar uma mensagem para os religiosos fanáticos, que eles acordassem para a realidade. Esperança, né? Sim, e que visse o quanto faz mal a religião também pelo fanatismo. Deus, ele está presente onde tem amor. Sim. E onde tem pessoas que exploram os irmãos, o rebanho. Isso não é amor. Isso não é porque exploram a fé, exploram a falta de... exploram a necessidade da pessoa. Isso. Porque se eu sei que você depende de algo, eu vou fazer o quê? Te atacar na sua necessidade. E assim hoje é o que tem agido dentro das igrejas. Jesus Cristo não precisou de avião, de mansão, não precisou de templos. Tudo que era dele era compartilhado. Compartilhado. Eu fico lembrando aqui, até faço uma comparação, uma pessoa, um religioso, que foi Chico Xavier, uma pessoa que tinha condições de ter ficado trilionário e sempre compartilhou, sempre dividiu o que ele tinha com
com os necessitados. Deixou um Isso é grande que é ser legado. cristão, minha gente. Não é ter templos, pedir dinheiro e ir para a televisão pedir. Isso não é ser cristão. Isso não é ter amor dentro do coração. Isso é Foi o que eu falei aproveitador. ontem, né? Os púlpitos se tornaram palcos. Não são mais locais de pregação, e sim de shows. Então, nós vivemos isso. E isso atrapalha muito dentro da parte da canção do lado gospel. Sim, o lado gospel virou um comércio. Inclusive, eu tenho uma música que eu devo lançar muito em breve, chamada O Brasil de Hoje. E, olha, Quero ouvir. nossa, eu realmente... as pessoas, você não tem medo disso? Não tenho medo. Já fui, já vivi, já estou aí no final da vida. Eu quero tentar contribuir, né, para as pessoas acordarem. Hoje nós temos aí padre popstar, tirando a vez de músicos, ganhando milhões, padre que faturam 4, 5 milhões por mês, não fazem nada por ninguém. Artista gospel que não faz nada por ninguém. Então isso é papo para outro dia. A gente veio falar do nosso show. Do Beto, Isso veio falar E, aí. aliás, falando sobre o show, eu queria deixar um registro aqui, queria chamar todo mundo aqui da Pedra, pessoas que moram aí nos bairros vizinhos também, pessoal de Campo Grande, pessoal de Santa Cruz, Bangu, Realengo, Barra, Recreio. Eu sei que você que está aí assistindo, você que me conhece aí dessas regiões, vem assistir o Pádua dia 9 de agosto. Eu estarei participando, eu participarei do show dele, farei uma canja, vou cantar uma música dele junto com ele, né, e também uma canção minha, e vai ser um grande prazer. Espero que vocês estejam aí para a gente dar aquele abraço, para a gente curtir aquele momento, e vamos curtir Jovem Guarda, porque o cara aqui é especialista. Fala mais um pouquinho pra gente também E desse você show. que é jovem, traga seu papai, sua mamãe, sua titia, porque na verdade eles já fizeram tanto por você, desse presente. Nossa, eles vão adorar. Dia dos Pais vai ser no dia seguinte, não é isso? Isso aí. Isso. Então, Vai ser olha um aí, ó. presentão Apresentão. pro papai, E pro né? vovô. Trazer. Ou pra vovó, né? É. Relembrar as músicas que eram e Marcadas. são sucessos Sim, até hoje, hoje. E só Entendeu? não são Sim. mais porque a mídia resolveu Apagar. apagar. Apagar, Gente, não tocar é a mais. nossa história. É a nossa história, pelo amor de Deus. Repensem esse critério novo de vocês aí, que não vai dar certo isso. Vocês estão destruindo uma geração, uma população com tanta ignorância. O pessoal não sabe cantar o hino da sua própria nação, gente. É uma vergonha. Que isso? Não sabe o que é um hino à bandeira. Não Não sabe. É. Então E você pergunta para um jovem, olha, você conhece Jovem Guarda? Não, não é da minha época. Meu Deus do céu, não existe de isso. época. Nossa, se você A vier... música, ela A história do ultrapassa. Brasil, a gente precisa saber da história do Brasil, que é de Pedro Álvares Cabral, das caravelas, de como foi descoberto. Isso é a história do nosso país. A história da música também faz parte. Né? Sim, né? Não é porque traz você de lá estava pra cá. lá nos anos 60. Você tem que aprender o que nós trouxemos para vocês, né? E que vocês não estão dando valor. Não valorizam. Não valorizam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que bonito é ser vulgar. É vulgar, com as dancinhas ridículas. Aqui na região existiu durante o período olímpico no Rio de Janeiro, existiu um programa, um projeto de resgate dos 450 anos da música no Rio de Janeiro, né? Então as regiões todas do Rio se expressaram e tudo. Eu fui o artista convidado a falar sobre isso com o Fábio Júdice e com o falecido Arthur Chechel. Estiveram aqui na Arena, né? E a gente bateu aquele papo. A curadora do evento era a Lancelotti, que é uma cravista muito conhecida, Rosana Lancelotti, né? E foi um momento glamour, assim, onde eu tive uma responsabilidade muito grande de falar dos 450 anos da música no Rio de Janeiro. Quando o Pádua traz para vocês aí, garotada, para todos nós aqui, ele oferta essa informação para a gente sobre a música não tem tempo, não tem época, é um pouco disso que a gente está falando quando traz uma programação dessa que vai fazer uma
uma avaliação, uma conversa sobre 450 anos da música na nossa região. E é muito importante lembrar que dentro dessa janela de tempo, além do Pádua, que é uma pessoa que está sempre visitando aqui a região, trazendo seu talento, nós temos aqui artistas que aqui de Guaratiba tem Elcio Forrogode, tem de Guaratiba teve Heitor dos Prazeres, tem também o Heitor Filho, que também está aqui, ele também é compositor. Tem tantos outros aí que a gente pode ficar a noite aqui falando. Então, eu estou aqui também como representante não da música de Guaratiba, mas também sou daqui do território, né? Humildemente faço parte desse cast aí, desse grupo de compositores de música. Não sou famoso, mas eu estou aqui. A gente está sempre ali no rancho, está sempre ali no Rei da Empada, mas também está fazendo música por aí. A música Pedra, ela é conhecida em alguns países. É uma música que o Hugo escreveu a letra, eu fiz a composição, e essa música ela já percorreu, né? Já percorreu fronteiras e tudo, já transpassou, e é um legado forte que a Pedra deixa para a cultura, aliás também nas outras linguagens artísticas, né? Então, quando o Pádua fala sobre tempo, é sobre isso. A arte não tem essa coisa de que é agora, não tem idade, não fica velho. Deixa de ser acompanhado, deixa de ser visto, como foi bem falado aqui. Deixa de ser visto. Quando existe uma mídia que cuida de divulgar as coisas e ela para de divulgar, logicamente vai haver um apagamento daquela lembrança, enfim, aí você acaba esquecendo, ocupando a cabeça com outras coisas, outras mídias. Tão ruins que se propagam assim, como um astro de pau. Eu algumas vezes eu tive a visita de alguns jovens no meu Instagram, no Facebook, uma das pessoas me cobrando, falando: Pádua, por que você não começa a fazer música para o jovem? Porque, na verdade, você vai morrer de fome, tá todo mundo morrendo, todo mundo doente. Gente, eu vou deixar de fazer música boa de uma época que eu acredito ainda que venha... eu estou tendo resultado disso. Então, eu acho que eu morreria de fome se eu fosse cantar futilidade, cantar coisas idiotas, né? Uhum. E em seguida eu tive uma prova linda. A gente agendou o Imperator. O próprio Imperator não acreditava muito no projeto e a gente colocou 700 pessoas. 700 ternurinhas e tremendões. E tremendões. Foi uma coisa mais linda. E em seguida eu tive a felicidade de sair no RJTV e vieram mais tantas pessoas para comprar ingressos, já estava esgotado. Fizemos a segunda vez, agora vai ser mais devagar, porque a gente já botou 700 pessoas, mesmo público. E esse ano nós tivemos 3 agendas canceladas, porque o Imperator pegou fogo num determinado departamento lá, e a gente ficou sem essas agendas, né? E eu não estou aqui para ficar... Claro que eu quero botar azeitona na empada. Na sua empada, né? Mas, gente, o problema é que a música parou. Eu queria hoje estar falando de novas composições, de novos intérpretes, de novos compositores, mas não tem condições. A música parou. Se perdeu. Então, o que eu tenho para fazer? O que eu tenho para falar? E a mídia não dá oportunidade em novos trabalhos meus, trabalhos do Beto. Não dá. Eu lancei a mais recente lançamento meu, chama Além das Ilusões. É uma música linda, onde eu fiz uma homenagem ao macaquinho lá de Pedra lá de Sepetiba, que fazia aquele percurso ali, né? Eu fiz uma homenagem a Santa Cruz, e dali a Saquarema, porque minha mãe viveu praticamente a vida toda dela em Saquarema, e a música não fala exatamente de Saquarema, mas a letra induz a vida da gente, então, sabe, e as pessoas não dão bola, tem lá, é limitado, tudo hoje que a gente faz é muito limitado. O macaquinho era o trem que ia para Mangaratiba. Passava por Itaguaí, isso, Santa até Cruz, Mangaratiba, isso. Itaguaí, Mangaratiba. Que era a coisa mais linda do mundo, que os jovens não conhecem. Pelas cidades do interior, a música ainda é muito valorizada. As músicas raízes, né, que são as músicas de Jovem Guarda, as músicas mais não pelo jovem mais ainda, conteúdos, né? Né? A gente não tem essa repercussão, não. Sim, mesmo pelo público que viveu e
dos jovens que têm a cultura. Eu, de vez em quando, estou divulgando, falando alguma coisa, eu encontro um jovem, meu pai adora, eu vou no teu show porque minha mãe, nossa, eu me emociono, como eles gostavam, meus avós. Então, tudo isso a gente tem vivido, né? E nos dá uma felicidade muito grande. E no meu show, o que vai de velhinhos e velhinhos, de pessoas deficientes, né? De bengala, cadeira de roda. É uma felicidade. Eu fiz um show aqui de um rapaz que ele mandou um depoimento para mim. Você trouxe a maior felicidade para minha mãe 3 dias depois ela faleceu. Mas que bom, Pádua, que você deu essa alegria para ela. Foi uma coisa emocionante. Então... De trazer a memória de uma pessoa, isso, né? De vivenciar novamente. Lembrar a juventude, né? Sim. Porque a música nos remete a isso. Claro, é uma viagem no lembrar, tempo. você faz uma viagem, então parece aquela música A Viagem do Roupa Nova. Sim. Você se teletransporta para uma época onde era tudo tão bom que a gente não tem nem vontade de sair dali. E foi tão bom que só traz recordações boas e só nos faz felizes. Né? Era muito. Eu me lembro que eu era criança, eu me entendia porque eu amava a música. E quando eu vejo, quando eu me remeto para aquela época, era uma coisa tão positiva, tão linda que, sabe? A finalidade da música é trazer alegria, né? A música é trazer alegria, bons sentimentos, recordações. Claro que nós tínhamos coisas que falavam da realidade, Sim. que sempre existiu pobreza, desgraças, mas hoje... Mas a música alegrava isso. Imperou. Sim. É muito triste. Hoje nós vivemos um momento musical lixo. Lixo. Total. Lixo. E a mídia, né, que incentiva e se propaga muito rápido, eles ganham mídia muito rápido, aquilo passa a ser tão tocado, vira um chiclete na tua cabeça que tu não consegue digerir aquilo. Quando você vai ver, você mesmo já está cantando a música que não gosta. Eu te falo o que acontece comigo. De tanto você passar nos lugares, ouvir o que não presta, você daqui a pouco está cantando aquela mesma melodia. Por quê? Porque... E pior que o desrespeito também com o som, com a canção. Eu não sou obrigado a ouvir o que você gosta. Claro que não. Né? E a gente tem isso hoje. Os vizinhos colocam umas músicas que agridem a gente o tempo todo e nós somos obrigados. Não tem uma fiscalização, não tem mais nada. Não. Antigamente existia o respeito. Hoje não tem mais. Eu me lembro que quando jovem, eu estudei no colégio em Bangu, chamado Cardeal Câmara. Eu me lembro que eu com o meu grupo, nós passamos e viam 3 ou 4 velhinhos, aí está o futuro do nosso Brasil. Eu me orgulhava daquilo. E hoje eu vejo as meninas e os meninos voltando com o sapato na mão, fumando maconha. Como que eu posso falar para essa juventude, esse é o futuro do Brasil? Esse é o futuro do Brasil, mas de que forma negativa? Uma coisa revoltante. Eu vou até falar que eu amo aos domingos, tem algum vizinho aqui que toca sax. E eu fico, às vezes, debruçada aqui na janela, viajando naquela melodia do saxofone, tão linda, coisa que a gente não escuta. Não escuta mais. Não escuta mais. Eu fico tão feliz quando eu vou à Volta Redonda e vejo lá placas de show, The Fevers, Roupa Nova. Eu falo, opa, cheguei em casa. Cheguei em casa porque a maioria ainda das pessoas conservam. Tudo bem que a música lixo tomou a vez também. Mas ainda se conserva mais nos interiores. Em Minas, por exemplo, ali pro lado perto de Caxambu, ainda tem aquela música muito enraizada. Eu sou apaixonada pela música do Jeca. Onde já se viu isso? Eu choro quando escuto a música do Jeca. Que ele canta nesses versos tão singelos, minha bela, minha... Olha, aquilo ali é de uma emoção tão grande que eu me sinto a própria pessoa que foi feita para mim aquela música. E as pessoas perderam a sensibilidade. Essa é a verdade. A sensibilidade musical se perdeu e vocês que são os e ficou na mesmice, né? Tudo igual, todo mundo acompanha o mesmo ritmo, faz tum, 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 umas coisas bobas e acha que aquilo é bonito.
Não tem mais a diversidade, não tem. Cadê as marchinhas de carnaval, gente? Porque Ah, é funk. No dia do carnaval você toca que funk. tem o funk, tem a rave e tem o samba. Que Isso. também se perdeu. Ah, As escolas de samba se perderam nos enredos aí. nós viemos de uma cultura tão linda, né? De cancioneiro, de Calbi Peixoto, de Ângela Maria, de Emilinha Borba, de Nana Caymmi. Nana Caymmi. E depois viemos a Jovem Guarda, que foi uma coisa mais jovem. E de lá para cá, tanta coisa linda. E para se perder isso tudo, como é que pode? Eu não fico indignado. Cara, Eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira falando Claro. sobre esse E assunto. eu quero aproveitar e Sim. falar da minha agenda, hein? Antes que Então a gente- eu quero que você fale da sua agenda pra gente. Dia 9 estaremos em Pedras de Guaratiba, Isso aí. fazendo aquele show lindo e aquela Participação festa de linda. arromba com a participação do nosso querido aqui, Beto William. Estaria. E no dia 5 de setembro estarei em Conservatória, capital da Seresta. Aniversário da minha irmã. É o segundo ano que estaremos lá. Foi eleito o melhor show de Jovem Guarda. O ano passado nós arrasamos, foi uma coisa linda. E esse ano fomos convidados de novo. Depois, no dia 6, eu estarei na Arena Jacó do Bandolim, Jacarepaguá, fazendo o mesmo show, 60 nos tempos da Jovem Guarda. Depois iremos para Vista Alegre, no dia 5 de outubro. E também faremos Pavuna, que eu não tenho a ideia da data agora. Em dezembro, tem outros shows aí no meio, mas estou te falando dos mais poderosos. Que vai ser o Imperator, de novo, estarei lá no dia 13 de dezembro, comemorando o meu aniversário, que será no dia 12 de dezembro, cantando a nossa inesquecível Jovem Guarda. Muito bom. Maravilha. E agora você. Então, eu fiz um show agora, né, no dia 12 de julho, aqui na Pedra, na Arena. Eu agradeço pela presença de todos que lá estiveram. Foi um show maravilhoso, adorei aquele evento. Eu estou com a agenda já confirmada para a Arena Chacria novamente, só que agora fazer um show com banda, né? E o meu grande projeto é colocar as minhas músicas nas mídias para que nós possamos mostrar o meu trabalho integralmente para todos. Tem algumas canções, mais de 700 composições que precisam ser prensadas Tem que ser e reativadas. divulgadas. É isso. Mas eu queria só deixar uma observação sobre essa questão das músicas de época, né? Vou ser breve. Nós temos movimentos musicais que surgiram aqui no Brasil, e eu vi muito assim, vocês veem, quando vocês falaram sobre a não existência mais de talento, eu me coloquei aqui no meu silêncio, porque tem uma galera que acontece agora e que faz parte do movimento musical mais contemporâneo, que é Bala Desejo. Bala Desejo é algo assim que remete a Clube da Esquina, e a referência é Clube da Esquina. São jovens que tocam, que cantam, que são espetaculares. Não são assim. vistos. Sim, Então, esses tributos ficam escondidos embaixo do tapete. entre E outros. aflora, eles tiram aquela sujeira para poder fazer poeira e botam os melhores embaixo do tapete. Esse é o Enfim, problema. Mas entre outros tem aí os Gilsons, tem Cinco a Seco, nós temos também... bom, não precisa falar de Ana Vitória porque é muito divulgada. Mas existe música contemporânea que acontece da melhor forma, né? O que a gente está falando, talvez que esteja trazendo essa reflexão, seja o que a mídia oferta. Oferta. Isso sim, aí eu vou concordar. Não, Gênero, número e grau com vocês. não é divulgado, mas existem bons talentos. Bons? Existem, músicas porque maravilhosas. Eu tenho uma prova certeza disso, uma mostra aqui na região, em 2021, eu comecei um movimento na minha casa aqui na Pedra, chamado Roda Musical Guaratiba. Ali se reuniam músicos e nós tocando, inspirados naquilo que mais eu gostava de fazer e era comum, né? Acabou coincidindo que todos gostavam da mesma coisa. Clube da Esquina, jazz, MPB de qualidade, enfim, Você essas conheceu o coisas. Tabito?
Não conheci, mas olha, amigo. Eu tenho estudado músicas dele, estudado, porque o cara. Ele tocava no sonho imaginário no início. Não, né? nossa, é absurdo. Tá, então, Victor, tem música dele que está no repertório dessa galera. Então a roda musical era um movimento espontâneo de músicos. Alguns até foram alunos e começaram a aprender música comigo, mas depois foram desenvolvendo. E a ideia era reacender essa coisa da música de qualidade, tocar e experimentar. E aqui na Pedra. Em 95, foi criado um grupo chamado Novo Milênio. Também ninguém sabia tocar nada, foi aprendendo e aí foi desenvolvendo. E aí, depois de um tempo, um ano de laboratório, estava ganhando festivais, tocando, fazendo tudo. Então, e todo mundo garotada nova. Então, é isso. O importante é movimentar, não deixar que essas ondas venham e nos atropelem, nos levem. E não ficarmos parados. Né? Eu acho que o que o Pádua está fazendo é isso. Cuidar da agenda de vários artistas que são importantes aí para o cenário cultural e cuidar também de ter uma agenda bem robusta para quê? Para estar sempre acontecendo. E eu estou contigo aí dia 9. E eu vou frisar aqui uma coisa que eu acho importante, que a música também foi esquecida, porque quando estudávamos dentro das escolas havia aula de música. E hoje não se tem mais aula de música. Se preocupavam então, com festivais. Havia aquela preocupação em direcionar as crianças para terem um gosto musical. E hoje não tem mais essa preocupação. A aula de música era como se fosse uma matéria que era obrigatória. E de um tempo para cá ela passou a não ser mais obrigatória, você fazia se quisesse, e passou a ninguém querer fazer mais, e tá aí. Esse caos musical que estamos vivendo hoje, não deixando... Em função da mídia. Em função da mídia, não Justo. esquecendo que temos grandes intérpretes, temos pessoas maravilhosas que cantam super bem, mas são talentos que são jogados para debaixo do tapete por causa da mídia, porque não dá lucro. O que dá lucro é a parte musical ruim, que está colocando a juventude louca. Eles incentivam o que é ruim. Loucas, estão totalmente loucos. Eu me lembro que na minha adolescência eu ia para a porta da banda Deusílio Pinto ali, maestro Deusílio Pinto, que também, que no período ali devia estar já o Nestor Pinto, que era filho, né? E logo depois veio Venâncio, que pai do Beethoven. Beethoven, que hoje é a pessoa que coordena ali a banda. Eu passei ali outro dia, estavam fazendo um ensaio. Eu sempre ficava ali na porta, pegando sempre, porque aqui a Pedra sempre foi um lugar muito musical, muitos artistas plásticos e tudo mais. Enfim, a Pedra sempre resistindo esses movimentos culturais com o nosso movimento cultural local, sempre resistindo a essas ondas todas que vêm externas, dominando a mídia e tudo mais. A gente tem o nosso jeito de fazer, o jeito guaratibano de viver, nas serestas, a banda de música tocando na praça, tudo isso aqui faz parte, onde você conheceu o Hugo, né? Faz parte da nossa cultura local. Isso é muito bom. Gente, eu quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui conosco do podcast Guaratiba, pelo Beto William ter trazido Pádua, pela humildade do Pádua e do Beto, não desmerecendo, ter aceito o nosso convite, tá? Gostaríamos muito de oferecer mais, e esse mais que nós vamos oferecer para vocês são mais vezes vocês vindo aqui para poder não deixar esse tempo se perder, tá? Trazer a memória das pessoas que a música boa não morreu. Ela continua viva. E se ela está adormecida, a gente tem que acordar ela. Para poder... Está meio que agonizando, né? Mas está. Tá? Então eu quero agradecê-los e dizer que essas portas estão abertas para vocês. Dia 7 nós temos novamente um podcast com o Pádua, e vai depender do Pádua se ele vai querer a sua presença, Beto William. Creio certeza. Que sim. Tá? Quero agradecer o Flávio Júnior, né, também pela companhia, e ao Felipe por estar operando ali, né, nos bastidores ali, o som hoje, né? Não, hoje sempre, né? Hoje sempre. E pedir,
para vocês que se inscrevam no nosso canal lá no podcast Guaratiba e passem a fazer parte de acompanhar os nossos conteúdos que estão maravilhosos. E ativem o sininho para poder se inscreverem. Muito obrigada e boa noite. Obrigado e até o dia 9, né? O nosso 9, show 60 nos tempos da Jovem Guarda. 18 Beijos, 18 horas. Beijo, pessoal.